Olá, estudante! Como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Bom, hoje eu resolvi trazer para vocês esse tema, né, sobre o artigo científico, né? Por que eu resolvi trazer, né? Porque não é muito comum, mas tem sim estudantes que fazem seu TCC em forma de artigo científico. E nada impede também que no futuro, né, ao longo da sua vida acadêmica, você vai fazer algum artigo científico, né, para alguma revista científica ou para algum outro periódico, beleza? Então, se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu vou falar sobre as regras, né, dos artigos científicos. Por incrível que pareça, não tem tanta diferença, né, das regras do seu TCC para o artigo científico, né? A não ser algumas coisas que são a mais, né? Por exemplo, você tem mais disponibilidade de fonte, como eu disse aqui, como eu trouxe aqui para você nos exemplos. Arial, Times ou Verdana. Existem periódicos que eles deixam fazer até com mais fontes do que essas, entendeu? Beleza? Então aí depende aqui a que periódico que você vai estar, né, submetendo seu artigo, né? Periódico ou instituição, certo? Aí varia. Então vamos lá. A numeração também continua, né, na margem superior direita, geralmente ela é tamanho 10. Aliás, basicamente a numeração, né, para o artigo científico, ela não vai variar muito do TCC. Geralmente os títulos, né, vão ficar em tamanho 14 ou 16, né? O trabalho inteiro geralmente vai ser feito tamanho 12. Tamanho 10, geralmente, notas de rodapé, legendas, né, de figuras, tabelas, gráficos e por aí vai. E citações longas, né? Lembra aquela longa que você tem que dar aquele recuo, né? Geralmente de 4 centímetros, né? Espaçamento na primeira linha 1,5, normal. Tem artigos científicos que o espaçamento entre linhas é simples, tem outros que é 1,5, né? Entendeu? Então varia, tá? Por isso que eu falo, consulte o periódico ao qual você vai submeter o seu artigo, periódico ou instituição, certo? E veja as regrinhas que ele adota para o artigo científico, certo? As margens também é a mesma coisa, né? A mesma coisa do TCC, não muda. O que vai mudar, geralmente, é na estrutura, né? O artigo científico, por ele ser... O que ele é propriamente dito, o artigo científico? Ele é uma pesquisa, ele é uma parte de uma pesquisa, ele não é a pesquisa inteira, ou seja, ele não é uma monografia inteira, certo? É uma pequena parte, geralmente você vai... O que mais vai ter no seu artigo científico vai ser os elementos textuais, né? E uma parte dos elementos pós-textuais, entendeu? Muita coisa dos elementos pré-textuais não vai ter, por exemplo, o seu artigo científico não tem sumário, não tem capa, não tem folha de rosto, entendeu? Ele não tem uma série de elementos pré-textuais, né? Tem mais os elementos textuais e um pouco dos elementos pós-textuais, beleza? Ficou claro? Então vamos lá. Então essas foram basicamente, né, um apanhado das regrinhas da ABNT, né, pro artigo científico. Lembrando, o artigo científico, por ele ser, né, por ele ter que ser escrito com a escrita científica, você não vai poder ficar abusando de adjetivo, entendeu? Expressões, clichês, estrangeirismos, entendeu? E todos esses vícios, né, digamos, na escrita que tornam ela mais informal, certo? O artigo científico é um texto formal, certo? Então, por isso que você tem que geralmente fazer ele na terceira pessoa, certo? Então vamos lá. Etapas. Aqui separei, né? Basicamente o seu artigo científico vai ficar em 3 etapas, né? Parte da apresentação, exposição da pesquisa e as informações complementares. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui para cima, na apresentação. Vou explicar cada um dos tópicos para ficar mais claro para vocês. Bom, título. Lembrando, título é diferente de tema, né? Inclusive eu fiz uma live sobre isso no Instagram, né? Se vocês quiserem, só procurar lá o meu perfil no Instagram que tá aí logo abaixo na parte de informações. Então vamos lá.
O título, ele é o nome que você vai dar para o seu trabalho. O tema, no caso, é o assunto que você vai pesquisar, né? Então, o que o título, né, tem que ter? O título ele deve ser curto, mas interessante, ou seja, ele tem que despertar curiosidade no leitor. E sim, ele deve resumir o que o seu trabalho faz, né? Tipo, basicamente, né? Qual é a ideia central do seu trabalho. Beleza? Geralmente, não há uma regra para títulos, né? Geralmente o título, o que a maioria dos estudantes colocam em títulos, geralmente, o que ele é, do que ele se trata e a finalidade dele, né? No caso, certo? Geralmente vai ter uma parte do tema e a justificativa, né? Que é o porquê, né? Então, vamos lá. Agora, filiação. Filiação, aí aqui, no caso, é onde você vai colocar o seu nome, né? No caso, o nome do pesquisador, o seu e de mais algum colega, entendeu? E o nome da instituição que a pesquisa está sendo realizada, certo? Se o seu artigo for submetido a um periódico, né, é importante deixar o e-mail de contato. Porque se a sua pesquisa for interessante, né, outros pesquisadores vão querer, né, digamos, dar continuidade àquele trabalho. Então é importante deixar o e-mail de contato para dúvidas, né, no caso, né, para que você seja encontrado. Próximo tópico, resumo. Bom, o resumo geralmente ele é feito no final. Por quê? Porque ele é um apanhado, né, de tudo. Ele é, digamos, aqui é onde o leitor ele vai bater o olho, ele vai ver se a sua pesquisa é realmente interessante para ele ou não, né? Porque aqui você vai ter que vender o seu peixe em só 250 palavras, entendeu? Ou seja, você tem que ser sucinto, claro e preciso aqui. Aí você vai ter que dar um panorama de tudo que foi feito no seu trabalho. E claro, também todo resumo tem que ter palavras-chave. Geralmente, né, você pode, aliás, o mínimo de palavras-chave seriam 3, né, e no máximo, estourando, 6. Lembrando, você tem que pensar a hora que você vai fazer as palavras-chave, como que você quer que o seu trabalho seja encontrado. Aí vai ser as palavras-chave, né, no caso, o assunto que você está tratando no seu TCC. Beleza? Então vamos lá. Próximo tópico, exposição da pesquisa. Aí aqui já é o corpo do artigo científico, né? Bom, na introdução você vai ter que contextualizar o seu tema. O que é contextualizar? Bom, descrever todo o processo histórico, toda a evolução daquele tema, tudo que já foi feito, entendeu, até agora. Você tem que dar uma contextualizada. E claro, né, descrever por que ele é importante, por aí vai, certo? Ou seja, aqui na introdução vai ter que, se na monografia a introdução ela não pode ser muito longa, aqui também vai ter que ser mais resumida ainda, certo? Por quê? Porque o artigo científico, lembre-se, ele tem um número limite de páginas. Você não pode fazer um artigo científico de 100 páginas, entendeu? Fica muito maçante, cansativo. Afinal, o artigo científico, o foco dele é você trazer alguma novidade, entendeu? De forma, sabe, rápida e sucinta, né? A pessoa lá, tipo assim, alguma coisa nova que você tem um certo caráter inovador e você quer transmitir, né, aquela pesquisa, né, para mais pessoas. Então, por isso que o texto tem que ser direto ao ponto, certo? Aí é importante, claro, que a sua pesquisa esteja bem embasada, seja um referencial teórico, né, você trazer um máximo de ideias dissonantes possíveis, né, para você analisar, entendeu, e fazer uma conclusão bem feita. Claro, na introdução tem que ter a justificativa, objetivo e metodologia, né, um resumo de cada um, que devem ser expostos de forma clara e precisa. Próximo item, fundamentação teórica. Aí aqui vai caber a você, no caso, selecionar os autores, né, de acordo com o tema que você está discutindo no seu trabalho. Lembrando, não traga somente autores que corroborem com seu ponto de vista, com as suas hipóteses iniciais. Né? Traga o máximo de opiniões dissonantes. Próximo item, métodos. Aí, no caso, métodos vai ser a metodologia, ou seja, todas as ferramentas que você utilizou para coletar esses dados. Né? Aí, a qualidade dessa descrição deve ser essencial para quê? Para que outros pesquisadores possam
além de reproduzir o seu estudo, que eles possam ampliar, melhorar o seu estudo. Então, descreva de forma bem honesta, né? Entendeu? De forma bem verdadeira tudo que você fez no seu trabalho, todos os pontos, as vulnerabilidades da sua pesquisa também, até onde que ela é válida, até onde que ela não é, os critérios que você utilizou, se no caso a sua pesquisa você utilizou o método hipotético dedutivo, né, que é a base de hipóteses, né, se elas são testadas, se elas são válidas ou não, entendeu? Aí você vai descrever isso tintim por tintim. Próximo item, resultados. Aqui nos resultados vai ser, no caso, você vai mostrar todos os dados que você coletou, mas, porém, ainda não é o momento de discutir. Discutir você deixa para o próximo item, que é a discussão. Aí sim, você vai trazer o seu ponto de vista sobre aqueles dados que você coletou, certo? Se a pesquisa foi baseada na construção de hipóteses, o autor deverá usar esse espaço para discuti-las, sim. Além disso, os resultados devem ser relacionados com as conclusões de outros estudos da literatura. Exatamente. Por isso que é importante o referencial teórico lá, trazer o máximo de opiniões, entendeu? O máximo de ideias sobre o assunto. Aí na conclusão, aí sim, você vai dar um apanhado geral, você vai fechar com chave de ouro, ou seja, aí você vai expor tudo que você pensa sobre o assunto, né? Expor as vulnerabilidades, pontos fortes e pontos fracos da pesquisa, onde que ela é válida ou não. E também sugerir abordagens, né, para aperfeiçoar esse estudo. Porque sempre dá para melhorar alguma coisinha ou outra. Essa é a estrutura básica do artigo científico, certo? No caso, até agora. Agora vamos nas informações complementares, que geralmente é uma parte dos elementos pós-textuais, né? Então vamos lá. Referências, que seriam todas as fontes que você utilizou, né, no seu artigo, né? Todas. Fontes primárias, secundárias, se foi, sei lá, fonte eletrônica também, coloque todas aí, não despreze nenhuma. Agradecimentos, que no caso é para todas as pessoas que contribuíram com o seu trabalho, né? Não é um item obrigatório, né? Seria só para aquelas pessoas que contribuíram de alguma forma para o estudo, né? Mas que não são autores do seu trabalho, certo? Contribuições significativas, diga-se de passagem. O índice, né, que é diferente do sumário, que seria aquelas palavras lá que, digamos, de cunho técnico, né, que não é muito, que os leigos eles não conhecem, e o apêndice, que é todo o material que foi produzido por você, beleza? Então, essa é basicamente toda a estrutura do artigo científico. Você pode ver que ele não é uma monografia inteira, falta muitos elementos, tanto da parte dos elementos pré-textuais quanto do pós-textuais, certo? Então, vamos lá, aqui mesmo. Dicas de ouro. Então, vamos lá. As dicas de ouro para você fazer o seu artigo científico. Primeiramente, definir o objetivo do artigo científico. Qual que é o objetivo dele? É para ser publicado em alguma revista? É para mim conseguir uma bolsa? Entendeu? Aí fica a seu critério. Depois você vai ver onde que você vai publicar esse artigo. Qual periódico? Se é numa revista científica, entendeu? Se é para algum órgão, entendeu? Aí você vai ver. E, claro, a partir daí você vai ver as regrinhas também que esse periódico ele exige, ok? Depois você vai pegar essa estrutura que eu te ensinei e vai redigir seguindo essa estrutura do artigo científico, certo? Depois você vai revisar o texto diversas vezes. Assim. Lembrando, esqueci de colocar lá. Além do resumo, geralmente artigos científicos exigem o abstract, né, que seria o resumo em outra língua, resumo em inglês, né? Aí também, assim como tem o resumo, né, em português, você vai ter que fazer o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês, certo? Então, isso aí, redige a estrutura do artigo, revisar o texto diversas vezes, sim, para ver se não tem erros, né? Tanto de português quanto erro de idioma, entendeu? Revise várias vezes, para aí depois só que você revisou, viu que estava tudo certinho, aí sim você manda, entendeu? Para ele ser publicado. Certo? Ficou claro? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like para mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos.
Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre o TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico, para todo mundo que está fazendo TCC, está logo aí abaixo na caixa de informações. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, coloque aqui embaixo para mim também, que eu vou responder cada uma delas. Então é isso, até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.